Sabe aquela desculpa clássica que a gente sempre ouve de político? Ah, a culpa não é minha, é da gestão anterior. Pois é, hoje a gente vai desconstruir essa ideia, essa tal de herança maldita, e mostrar por que ela não para em pé. E o mais legal, vamos usar uma lógica que todo mundo entende, a de uma simples padaria. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai direto no mito da culpa no passado. Depois, vamos dar um pulo na padaria para entender uma lógica que parece sumir na política. Na sequência, vamos ver quem realmente paga essa conta. Aí, vamos investigar o que de fato motiva essa galera. E para fechar, vamos dar o nome certo para essa desculpa. Então, vamos começar pelo começo. O tal do mito da culpa. Como é que uma desculpa tão batida ainda funciona? E mais importante, como é que ela afeta a nossa vida no dia a dia? Com certeza essa frase soa familiar, né? O hospital tá um caos por causa do antigo prefeito. A rua tá cheia de buraco por culpa de quem estava antes. É sempre a mesma história. Não importa o partido, não importa a cidade. E é aí que o bicho pega. Porque enquanto eles ficam nesse jogo de empurra-empurra, de apontar o dedo para o passado, quem fica sem atendimento no hospital é a gente. Agora, quem quebra a suspensão do carro no buraco somos nós, hoje. A culpa, para eles, está lá atrás, mas as consequências estão batendo na nossa porta, no presente. Agora vamos fazer um exercício bem rápido. Vamos esquecer a prefeitura por um instante e pensar como se a gente fosse comprar uma padaria. É incrível como o bom senso parece que evapora quando a gente troca o balcão de pães pela cadeira de um gestor público. Pensa só. De um lado tem o dono da padaria. Antes de fechar negócio, ele olha tudo. As dívidas, se o forno está funcionando, se os funcionários estão com salário em dia. Do outro lado tem o gestor público, que assume o cargo e diz: nossa, que surpresa! A cidade está quebrada? É ou não é uma lógica meio maluca? Olha, qualquer pessoa que vai abrir um negócio, por menor que seja, sabe que tem que fazer o dever de casa. Checar as contas, ver se as máquinas funcionam, se não tem pendência com o funcionário. Isso não é ser nenhum gênio das finanças, é o básico do básico para não ir à falência no primeiro mês. Agora, imagina só chegar na padaria e o novo dono virar e falar: hoje não tem pão porque o antigo dono quebrou o forno. Alguém ia aceitar uma desculpa dessas? Claro que não. A partir do momento que ele comprou a padaria, o problema é dele, e é ele que tem que dar um jeito de botar o pão na mesa. Isso tudo nos leva a uma pergunta essencial. Se na padaria a lógica é tão clara, por que raios na prefeitura a coisa toda se inverte? A resposta está numa palavrinha: risco. Ou melhor, em para quem esse risco é transferido. A chave para entender essa confusão é sacar quem paga a conta quando o negócio dá errado. Na padaria, se tudo der errado, quem perde dinheiro é o dono. Na prefeitura? Bom, adivinha só quem paga o pato. E olha, que ninguém venha com aquele papo de eu não sabia. Hoje em dia, com portada transparência, com dados do Tribunal de Contas abertos para todo mundo ver, essa história de fui pego de surpresa simplesmente não cola. A verdade é que os candidatos sabem muito bem o tamanho do abacaxi que estão querendo descascar. Aqui está o pulo do gato. O dono da padaria, o empreendedor, arrisca o próprio patrimônio. Se a padaria falir, ele perde a casa, o carro. Já o político, bem, se a cidade quebrar, o salário dele continua caindo na conta todo mês. O risco, o tempo perdido, a saúde prejudicada, tudo isso fica na nossa conta. Ok, então vamos pensar. Se a situação da cidade está tão ruim, se o rombo é tão grande, por que alguém gastaria uma fortuna numa campanha para conseguir esse emprego? A resposta talvez não seja sobre gerenciar, e sim sobre outra coisa. Pensa com a gente. Alguém em sã consciência investiria todas as economias numa empresa que está claramente afundando? Dificilmente. Mas na política, a gente vê candidatos brigando com unhas e dentes para assumir uma prefeitura supostamente falida. Qual é a lógica por trás disso? O que eles realmente ganham? A verdade nua e crua é que para muita gente o objetivo principal não é a gestão, é o poder. O lucro não vem de uma cidade funcionando bem, mas sim da manutenção de privilégios, das nomeações, de usar o cargo como um degrau para voos mais altos. E sejamos sinceros, às vezes o caos administrativo é um ambiente perfeito para coisas erradas acontecerem debaixo dos panos. E agora a gente chega ao nosso ponto final, o momento em que todas as peças se encaixam. E se essa tal de herança maldita não for uma desculpa, mas na verdade uma confissão? É isso. Da próxima vez que um político usar essa desculpa, a gente pode traduzir. Ele está confessando uma de duas coisas. Ou ele é incompetente, porque não soube analisar a situação antes de se candidatar, ou ele é desonesto, porque prometeu mundos e fundos já sabendo que não podia entregar. Ponto. Não tem terceira opção.
É como contratar um síndico para um prédio que está caindo aos pedaços. Ele não pode culpar o construtor de 30 anos atrás pela goteira na nossa cabeça. Se ele assumir o cargo prometendo consertar e a gente continua se molhando, o problema é o síndico. A partir do momento em que a pessoa se candidata e vence, a responsabilidade é dela. Então a pergunta que fica é essa: quando um político culpa o passado, a gente está ouvindo uma justificativa ou uma confissão? Ter a resposta para essa pergunta muda completamente a nossa forma de enxergar a política e nos dá a ferramenta para cobrar o que realmente importa: resultados e não mais desculpas.